E aí começaram a lançar mão de vários refis, enfim, planos de parcelamento especial. E o Estado do Paraná fez a mesma coisa, aqui em relação ao ITCMD. Muitos dos senhores, clientes dos senhores, receberam já as notificações de regularização do ITCMD pelas doações, né? Desde 2012, o Estado do Paraná está emitindo essas cartinhas de regularização. Por quê? Porque com o convênio que eles têm com a Receita Federal, todas as doações patrimoniais lá, que o doador declara na declaração de imposto de renda dele, é recortado no sistema, é mandado para a Receita Estadual, e a Receita Estadual do Paraná identifica essas doações, seja de dinheiro, seja de patrimônio, e está mandando essa autorregularização, que na verdade é uma cobrança para pagamento espontâneo, sem multa, né? O Estado precisa de caixa, então, ao invés de a gente ir lá e autuar todo mundo e ter que colocar todo mundo autuando, nós não temos material humano para isso, vamos fazer uma regularização, uma comunicação de regularização para autorregularização espontânea do contribuinte, sem a cobrança da multa, ou seja, um benefício fiscal. Só que, para nossa surpresa, e para a surpresa de muitos contadores, até dos patriarcas, dos donos do patrimônio, essas comunicações, falando agora em doação de cotas, essas comunicações estão chegando levando em consideração o valor nominal da cota. O valor nominal. A gente sabe que o valor nominal da cota nem sempre é igual ao valor patrimonial da cota. Porque se eu integralizei um imóvel na minha empresa, eu posso integralizar pelo valor do custo de aquisição do meu imposto de renda. Então eu tenho um imóvel lá que faz 30 anos que está na minha declaração, está declarado por R$20 mil, eu não posso ficar corrigindo o valor. E eu integralizei ele pelos mesmos R$20 mil. Eu recebi 20 mil cotas, a R$1 cada uma, né? Para não gerar ganho de capital, que se eu integralizar o valor de mercado, eu vou gerar um ganho de capital na integralização. A não ser que ele seja anterior a 1969, eu tenho lá a imunidade do ganho de capital, ou tenho os fatores de redução desse ganho, eu vou ter que analisar cada caso. Mas isso vai refletir no valor da minha cota. O valor que ele for integralizado, seja com ou sem ganho de capital, vai determinar o valor da minha cota. Quando eu for doar essa cota para o meu herdeiro, o Estado do Paraná está se utilizando do valor nominal dessa cota. Então, se tem alguém aí pensando em fazer planejamento sucessório ou transmissão de bens para os herdeiros, a hora é agora. Por quê? Porque o próprio Estado está determinando a base de cálculo como valor nominal. Eu acho pouco provável que, depois de eu pagar aquela cartinha lá, foi o Estado que constituiu o crédito tributário. Foi ele que determinou a alíquota, ele determinou a base de cálculo. Porque uma coisa é eu declarar lá na declaração se eu doei o valor pela cota, no ITCMD Web, se eu doei essa cota pelo valor nominal ou patrimonial. Isso pode ser discutido. Agora, quando o próprio Estado me manda uma carta de regularização e ele imputa a base de cálculo, o crédito tributário está constituído. Tem base de cálculo, tem alíquota, tem o fato gerador do tributo. E eles estão fazendo como? Pelo valor nominal. Então, é uma brecha que o próprio Estado está dando para se fazer o planejamento agora. Agora é o momento para fazer, porque o Estado não vai entrar nessa discussão, porque se eu fosse fazer uma transmissão de cotas normal, fora do contexto do planejamento sucessório, eu tenho uma empresa lá que tem inscrição estadual, comercializa mercadorias. Quando eu faço a alteração societária, a própria Receita já verifica lá, porque vai mudar o cadastro estadual da empresa. Pô, como é que foi essa transferência de cotas aqui? Traz aí o PL da empresa para eu avaliar a cota. Sempre foi assim. Né? Você vai fazer a doação de cota pelo valor do PL da empresa. Eles levam o valor, consideram o PL. Se o PL for negativo, o valor nominal. Exatamente. Duas, como é que fala? 2 pesos, 2 medidas. Então, agora o momento é favorável. Como a gente poderia imaginar que no momento de crise se tornaria um cenário favorável para fazer o planejamento sucessório. E é por isso que esse assunto está cada vez mais procurado. O momento é agora, né? Não à toa que vocês lotaram o auditório aqui. Devemos ter mais umas 600 pessoas, 600 links disponibilizados, aproximadamente, que estão nos assistindo aqui ao vivo, porque está todo um cenário favorável para isso. É claro que
esses apontamentos a gente coloca de acordo com a experiência que a gente tem na prática, o que a gente lê, o que a gente vê acontecendo. Esse cenário pode se alterar, né? Torço eu que se altere mesmo, porque se alterar é sinal de que a economia está se recuperando e ninguém ganha. A maioria da população sofre com essa crise, é uma camada muito pequena da população que se beneficia com isso, com esse cenário. Mas, enfim, nós não temos controle sobre isso. Então, vencida essa questão do ITCMD, esse é um alerta que eu faço para os senhores também, o ITBI, e aqui os tributos federais e as contribuições. Aqui já no contexto da própria operação da holding, né? Se eu tenho uma holding patrimonial, imobiliária, por exemplo, administradora de bens imóveis próprios, eu vou poder gerir da melhor forma aqui os reflexos tributários. Se eu quiser alienar um imóvel na pessoa física, eu vou pagar ganho de capital, 15%. Não tem como fugir disso. Se eu alienar pela jurídica, depende, eu posso pagar 5,9 sobre o valor da venda, se ele estiver no estoque, esse imóvel, ou eu posso apurar ganho de capital, pagando até 34% sobre o ganho, se eu vender como ativo imobilizado. Então eu tenho que trabalhar isso dentro da holding, classificar da melhor forma o imóvel dentro da contabilidade, verificar se aquele imóvel vai ser especulativo ou se ele vai ser imobilizado mesmo, para trazer receita de aluguel, e dar o melhor tratamento tributário para isso. Os reflexos aqui são, no inventário, se eu herdeiro, no inventário tradicional, eu recebi o bem da partilha por um valor superior que estava na declaração de imposto de renda do meu falecido pai, esse ganho tem ganho de capital. Esse ganho tem a incidência dos 15% do imposto de renda. A venda do imóvel, como a gente já comentou, seja no ativo não circulante, eu vou apurar o ganho de capital. No ativo circulante, não apuro o ganho de capital, mas sobre o valor da venda desse imóvel vai incidir a alíquota de até 6,73, que é PIS, COFINS e RPJ-CSL, se tiver adicional de imposto de renda. Isso a gente traz aqui de forma resumida para os senhores. Esses slides serão disponibilizados depois, tá? Aqui é só um quadro resumo para determinar a competência de cada imposto, né? Estadual, municipal e federal. Aqui o imposto de renda de pessoa física. Todos os detalhes, as alíquotas. Em Curitiba, vale lembrar que o ITBI já subiu, né? Subiu para 2,7, antes era 2,4. Tá? Que se não bastasse a base de cálculo fora da realidade, agora a alíquota aumentou também. Enfim, um quadro resumo das situações tributárias que os senhores vão se deparar. E aqui na operação a gente traz uma comparação. Ó. Qual que é o melhor regime tributário para eu me utilizar na minha holding patrimonial? Tá? Que está lá controlando só imóveis. Bom, na pessoa física, não tem dúvida, é o pior cenário. A minha receita vai ser tributada, inclusive na fonte, em algumas situações. E, no final das contas, 27,5% da minha receita de aluguel vai ser tributada. Eu posso me utilizar da tabela do desconto lá, regressivo. Vai diminuir um pouco essa carga, mas sem muita relevância. Se eu for vender, 15%, não importa, do ganho. O lucro imobiliário vai ser tributado a 15% na pessoa física. No lucro real, não é um cenário favorável também, a princípio. A holding vai ter que ter muita despesa para compensar isso, né? Vai ter que ter muito crédito de PIS e COFINS, por exemplo, se for o caso. Então, a tributação acaba muitas vezes sendo até mais cara do que na pessoa física. O lucro presumido seria aí um ambiente que a gente tem mais tranquilidade de afirmar que o cenário é mais favorável em relação às outras duas possibilidades tributárias aí. Por quê? No lucro presumido, a minha receita de aluguel vai ser tributada entre 11,33 a 14, dependendo do adicional. Tá? Se eu vender estoque de 5,9 a 6,73, sobrou um 3 ali, mas já fica bem claro que a carga é bem menor. Tá? E, claro, por que é importante eu classificar da maneira correta o imóvel no imobilizado ou no circulante? Porque se eu classificar no imobilizado,
e desavidadamente, e o meu cliente falar, ó, preciso vender aquele imóvel lá, ele vai estar no ativo imobilizado, vai apurar ganho de capital, 34%, em vez de 15%. Aí o que vai acontecer? Você vai levar um tiro do cliente. É o que acontece. Mas muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer, porque às vezes ele quer alugar aquele imóvel, está lá classificado no ativo imobilizado, não, isso aqui eu não vou vender, só vou alugar. De repente aparece uma proposta lá para ele e não tem o que fazer. Ah, mas muda lá, tira do ativo imobilizado e coloca no estoque antes de vender o imóvel. Eu não aconselho. Vocês são contadores, sabem melhor do que eu que a gente não pode ficar reclassificando o ativo na contabilidade, mudando para lá, para cá. Hoje, essa semana ele é estoque, na semana que vem ele é ativo imobilizado. Dependendo da conveniência, não é assim que funciona. Tem os princípios contábeis aí que regem essa sistemática. Então aqui é só um panorama. Aqui eu trouxe um exemplo simplório, tá? Receita de aluguel, uma receita de aluguel de R$20 mil aí. Na física vai me trazer uma carga de 5,5 por mês, na jurídica de 2,266. Se eu somar essa diferença em 5 anos, isso aqui já convence qualquer cliente a fazer uma holding. Seja, nem que se pense ainda, não precisa nem falar em planejamento acessório, só para gerir o patrimônio dele. Não precisa nem doar as cotas no primeiro momento. Ele vai gerir os aluguéis, as receitas imobiliárias dele por meio de uma jurídica, né? Se ele não tiver no município de Curitiba, vai ter ainda mais vantagem, né? O imóvel, digo, né? Ou nos outros municípios que aplicam essa mesma sistemática na hora de cobrar o ITBI. Mas temos aí, ó, dá um pouco menos de 195, dá 194 e os quebrados. 195 mil, e em 5 anos eu vou economizar com uma receita de 20 mil de aluguel. Agora imagine quem tem 100 mil de aluguel, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Isso vai se somando ao longo do tempo. Estamos acabando já, tá, gente? Outra aflição do patriarca. Tá, eu vou colocar os meus bens na holding, e aí, eu vou ficar engessado? Se eu precisar vender esse imóvel, e se for mais vantajoso vender pela física, porque às vezes pode ser mais vantajoso vender pela física. Como é que vai ser essa flexibilidade? Se eu adquirir novos imóveis, eu vou ter que comprar sempre pela holding, compro pela pessoa física? Não, isso pode ser trabalhado de acordo com a conveniência. Integralizações. Bom, não é porque eu coloquei todo o meu patrimônio na holding que eu nunca mais vou ganhar dinheiro, né? Não, eu sou um patriarca que ainda continua na atividade, tenho a minha profissão, a minha pessoa física, vou continuar amealhando patrimônio mais de 20, 30 anos, enquanto eu estiver vivo. Isso eu posso ir vertendo aos poucos para a sociedade, né? Porque a gente fez o planejamento acessório daqui para trás, tem toda a gama de patrimônio futuro ainda, esse fluxo futuro. Eu posso ir aumentando o capital, injetando esse dinheiro na holding, eu, patriarca, quero comprar um imóvel direto pela holding, a holding não tem caixa, tem só aquelas receitas de aluguel, não tem como. Então eu vou fazer um aumento de capital, vou colocar dinheiro lá, a empresa compra esse imóvel, fica tudo certo. Posso fazer uma FAQ, se for o caso, né? Um adiantamento para fins de aumento de capital. O retorno pode vir via JCP, por enquanto, né? Que a Receita já está de olho na JCP aí, já está querendo cortar o benefício, então agora é a hora, pessoal, mais um motivo. Juros sobre capital próprio,